E aí galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos então ao segundo episódio do O Cientista Podcast. Meu nome é Antônio e hoje eu e o Diego vamos conversar com uma pessoa muito especial pra gente, né? Que assim como a professora Thaís do último episódio, ele também é nosso colega de profissão e nosso professor. Fala aí, Diego. E aí, pessoal, hoje a gente vai conversar com o Dr. Frederico, ele que é formado em biotecnologia, mestre e doutor também em biotecnologia, atuando principalmente na área de bioinformática, com ênfase na análise de dados biológicos para sequenciamento de genomas microbianos, né? E aí, Fred, seja muito bem-vindo e pode se apresentar um pouquinho mais. Então, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo convite, Diego, Antônio. É um prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer maior ainda, justamente pelo motivo que falou. Nós somos colegas de profissão, né? E agora a gente já foi, no caso do Diego, né? A gente já foi colega de laboratório, assim, né? E agora estou ministrando uma disciplina para vocês, então é muito legal a gente ter esse tipo de conversa, sabe? E há pouco tempo atrás eu estava na pós-graduação também. É legal a gente trocar essas ideias, assim, né? Como eu estou vendo as coisas agora de um outro ponto de vista, né? Então é interessante ter essa troca de ideias. Com relação à minha formação, né, minha atuação, como tu falaste, eu sou formado em biotecnologia e fiz a minha pós-graduação, né, o caminho natural, assim, a pós-graduação indo para uma área que eu tinha mais familiaridade, que é a área de bioinformática, e foi uma área que eu fui criando contato e interesse ao longo da graduação ainda. E eu hoje atuo na verdade, não numa área da bioinformática, mas uma das várias aplicações da bioinformática, que é uma intersecção com a área de aprendizagem de máquina, tentando criar soluções aí para diversos possíveis problemas na área de biotecnologia, né, utilizando essas ferramentas que a gente tem de aprendizagem de máquina. E estou tentando trazer um pouco dessa experiência aí que eu tive, né, seja na graduação, na pós, na outra graduação que eu fiz, né, de desenvolvimento de software e atuando como cientista de dados também, aí para o contexto aí do curso de graduação agora e para o programa de pós-graduação também. E, o Fred, como tu disse, né, a gente já foi colega de laboratório, a gente passou um tempo lá no laboratório de bioinformática e proteômica. Aí eu queria que tu falasse, assim, quando tu chegou no laboratório, né, durante a tua graduação, tu chegou primeiro na bancada ou tu foi computador direto? E como é que foi essa tua experiência, assim, na área experimental? Assim, não foi das melhores. Não, eu falo ainda, eu brinco sempre que se tu pedir para eu fazer um copo de leite com Nescau, é bem provável que eu vou derramar um pouco de Nescau na mesa, sabe? Então, eu acho que isso ilustra um pouco a minha familiaridade com a ciência de bancada. Mas, assim, eu comecei realmente fazendo a iniciação científica na área de cultura de tecidos vegetais, uma área totalmente distante da bioinformática, né? Mas, assim, foi o que acontece. Eu estava no começo do curso, tá? Eu estava tendo contato com várias e várias áreas diferentes da biotecnologia e eu me envolvi num projeto de ensino bem legal que a professora Luciana desenvolveu, que era com essa ideia de cultura de tecidos vegetais, né? E era meio que um grupo de estudos e a gente tinha alguns treinamentos, então foi uma experiência bem bacana. E aí, no final desse projeto, a Luciana convidou eu e mais uns colegas para estagiar como alunos de iniciação científica no laboratório dela. E foi uma experiência legal, eu aprendi bastante sobre essa parte principalmente de delineamento experimental, né, como conduzir um experimento, planejar e conduzir um cronograma assim, de testes, enfim. Mas eu não dei muito certo nessa área, né, porque, em parte porque eu, de certa forma, já sabia que eu tinha interesse por outras áreas, mas eu acho que bancada tem muita questão da pessoa ter o feeling para aquilo, sabe? E é muito diferente do tipo de atividade que eu prefiro executar. Eu prefiro executar tarefas que geralmente envolvam criar alguma coisa e resolver um problema, sabe? E não tanto ficar fazendo o método científico mais tradicional de ter uma hipótese, fazer um experimento para testar e esperar tantos meses para ter o resultado e tem que ficar fazendo replicata e
às vezes, ter um imprevisto e ter que reexecutar todo o experimento e perder 6 meses de estudo. Então, eu acabei depois me direcionando para bioinformática, porque eu já tinha familiaridade com computadores, inclusive bioinformática tinha sido uma das áreas, por mais que eu não soubesse exatamente o que ela é, tinha sido uma das áreas que tinha me feito escolher o curso, sabe? Porque, para mim, é uma das coisas mais interdisciplinares que tem, é tu resolver problemas biológicos do computador, sabe? Pra mim, tipo, isso é uma coisa super legal, assim. Então... E como que foi que tu conheceu a biotecnologia, Fred? Tipo, por que tu escolheu esse curso? Eu garanto que quando tu entrou, tu era da segunda turma, né? Provavelmente não tinha muitas referências. Terceira? Isso. Provavelmente isso. Não tinha muita referência de profissionais biotecnologistas naquela época, né? Então ainda era uma área muito nova. Por que tu decidiu escolher bioinformática e a biotecnologia? Sim, na verdade, eu escolhi mais ou menos da mesma época que eu estava fazendo o Enem, porque eu sou da primeira turma que entrou na biotec com o Enem, né? Isso foi uma experiência bem legal também, porque foi uma das vezes que, a primeira vez, acho que mais lugares diferentes, né, mais pessoas de lugares diferentes vieram cursar a biotec na UFPEL, assim, então as duas primeiras turmas eram de pessoas daqui, né? E a terceira turma, quase todo mundo era de fora, assim. Porque a gente tem noção, né, que a gente é acostumado com o Enem e é acostumado com todo mundo vindo de fora de vários lugares, né, mas antes com o vestibular era praticamente só gente da UFPEL, né. Vinha gente de fora mais para cursos mais tradicionais, né, tipo medicina, odonto, direito, mas esses cursos mais novos, assim, né, e foi a biotec ela surgiu no contexto do Reúne, tá, que para quem não pegou essa época que tá ouvindo aí, foi um período, acho que as universidades, assim, deram um crescimento exponencial em termos de curso, né? Em cursos novos, assim, principalmente. Mas, assim, eu escolhi o curso no último ano do ensino médio, quando eu estava perto ali de fazer o Enem, acho que foi um pouco antes de eu fazer o Enem. Eu não estava bem certo que eu ia cursar biotecnologia, mas eu já sabia que existia e eu sabia que era uma área bem legal, assim. Eu, aqui em casa, a primeira vez que eu falei biotecnologia, minha mãe é formada em química e licenciatura, e ela falou, mas biotecnologia não é fazer iogurte? E aí eu não, eu acho que não, eu acho que a biotecnologia acho que é mais engenharia genética, assim, e em algum momento eu descobri que biotecnologia é as duas coisas, é tanto fazer iogurte, fazer queijo, fazer cerveja, e engenharia genética, e sequenciar genoma, enfim. Mas eu escolhi o curso, então, quando eu passei no Enem, eu tinha várias opções de curso e foi o curso que mais me chamou a atenção porque eu sempre fui uma criança que gostou bastante de ciência. Desde pequeno eu gostava de dinossauros, gostava de computadores, gostava de tecnologia. E eu lembro que durante o ensino médio eu li o livro que inspirou inclusive o filme Jurassic Park, que eu tenho até hoje aqui, inclusive, no meu armário. E o primeiro capítulo do livro é só falando o quanto a biotecnologia é a ciência que vai definir o futuro da humanidade, basicamente, assim, como os principais avanços da medicina vão ser dependentes de biotecnologia. Isso meio que me fez abrir os olhos para essa outra área, sabe? Isso foi durante o ensino médio e quando eu vi que tinha um curso disso, eu achei super interessante. Eu já sabia a importância que, sei lá, o projeto Genoma Humano estava tendo para medicina, sabe? Tipo, eu acompanhava as notícias, eu lia, sei lá, revistas, tipo, super interessantes, Scientific American, assim, então eu achava uma área super legal. Mas eu não imaginava que existia um curso disso. Eu imaginava, sei lá, que as pessoas formavam em medicina e depois ia estudar genética e aí, sabe, essas coisas tinha um caminho mais tradicional, assim. E em algum momento, tipo, eu vi que tinha esse curso, tinha essa área que eu achava muito interessante, que é bioinformática, que eu já consegui fazer a conexão de, isso aqui então deve ser sequenciar genomas e, sabe, que nem no Jurassic Park, preencher buracos dos genomas com sequências de sapo, alguma coisa do tipo. Então eu achei uma área super legal, assim, por mais que eu não soubesse exatamente o que fazia, sabe. Então foi assim que eu escolhi o curso e foi meio assim, isso que me motivou a continuar, sabe, cada vez que quanto mais eu estudava, mais eu via todo o potencial que a área tinha. Obviamente, eu sabia das restrições, das limitações que existia principalmente na minha época, a questão da regulamentação, né? Isso era uma preocupação que eu tinha, a questão de como de fato levar esse conhecimento, né? Que a gente aprende, essas coisas legais que a gente aprende para o mercado, mas felizmente ao longo da minha formação
eu vi uma mudança gigante, sabe, em relação a como a biotecnologia era quando eu entrei, muito mais acadêmica, e aí, ao longo do meu curso, eu consegui ver empresas surgindo e, sabe, esses serviços que a gente vê, que se fala em artigos, se tornando realidade, sabe? Então foi assim que eu fui me direcionando para essas áreas e é assim que ocorreu a minha formação, basicamente. Tu deu uma comentada ali sobre a questão da bioinformática ser uma coisa que tu consiga ver os resultados e aplicar em problemas e resolver, né? Eu que toda a minha graduação fui da bancada, sei bem como é que é o contrário disso, né? É tu ficar repetindo o mesmo processo e recebendo resultados errados e ter que repetir até descobrir onde é que tá o erro, né? Aí agora, como eu tô aprendendo a bioinformática, eu tô vendo como os resultados eles aparecem assim mais na tua cara, é uma coisa que é mais visualmente agradável muitas vezes, né? Estudos de bancada, assim, né? Principalmente de biologia molecular, eles têm uma reprodutibilidade muito baixa. Tipo, às vezes tu vai fazer uma coisa, dá um resultado, e aí depois no outro dia tu faz a mesma coisa do mesmo jeito e dá um resultado diferente. E não tem como saber onde é que tu errou muitas vezes, porque são microlitros, né? Na bioinformática, o bom é que o programa te dá ali a parte que tá errada, sinaliza com uma setinha, essa palavra tá escrita errada, aí tu muda e consegue arrumar. Sim, não, com certeza. Assim, a bioinformática não existe sem ciência de bancada, né? A gente não teria como fazer bioinformática sem alguém lá ter quebrado a cabeça tentando sequenciar aquele genoma, ou tentando caracterizar aquela proteína, alguma coisa assim. Mas, sem dúvidas, é uma área, como eu falo muitas vezes, né? Se dá alguma coisa errada na bancada, tu perde 6 anos, às vezes 6 meses de experimento, ou às vezes 1 ano de experimento ou mais, né? Se dá alguma coisa errada na bioinformática, tu desliga e liga de novo, assim. A coisa volta a funcionar. Então, tu tem essa vantagem, realmente, assim. Tem que quebrar um pouco a cabeça, às vezes, pra parte mais matemática, assim, mas... A gente estava dando uma olhada ali no teu currículo e viu que o teu TCC foi sobre o desenvolvimento de um banco de dados para proteínas de um parasita, né? Tu já trabalhou direto no TCC com o desenvolvimento de um banco de dados, né? Como é que foi essa parte, assim, e como é que vocês fizeram isso? Foi... Assim, eu estava aprendendo a criar banco de dados, né? Então, certamente teve esse desafio, assim, né? Na verdade, a ideia eu estava aprendendo a programar, eu comecei a programar quando eu entrei no estágio de iniciação científica, que foi em metade de 2011, no caso, que eu comecei a fazer estágio na área de bioinformática. Eu comecei a aprender a programar ali e ao longo até o final do curso eu fui aprendendo outras linguagens de programação, aprendendo a criar bancos de dados, aprendendo a criar coisas web, né, aprender a programar sites. Na hora de fazer o TCC, eu pensei, eu quero fazer o TCC com bioinformática, quero desenvolver alguma ferramenta, né, e aí a ideia de criar um banco de dados para parasitas foi do Luciano, na época ele orientava na área de parasitologia, né, e Luciano, meu orientador, para quem não conhece, meu orientador de TCC, mestrado, doutorado e hoje meu supervisor de estágio, né, de probatório, então meu eterno orientador. A ideia do banco de dados, se não me engano, foi dele, ele estava orientando na área de parasitologia, e eu aproveitei também esse alvo de estudo, né, de criar esse banco de dados para também estudar algumas tecnologias que eu tinha interesse. Então, na época mesmo, tinha uma tecnologia que se chamava bancos de dados não relacionais, que era uma nova forma de criar banco de dados, basicamente, e eu pensei, eu quero estudar isso parece ser interessante, parece algo que eu posso usar posteriormente para algumas outras coisas, então eu resolvi aproveitar para estudar isso. Foi um desafio, né, porque como eu não fiz um curso na área de ciência da computação, eu tive que aprender muita coisa por conta, né, mas felizmente eu tive o suporte de mestrandos e doutorandos do laboratório. Na época eu era co-orientado, né, pelo Marcos Eslabão, ele fez mestrado e doutorado na biotech, e tinha mais pessoas que eu conhecia que também trabalhavam na área de TI, então eu tive esse tipo de suporte, mas foi um desafio, mais pela parte de programação do que tanto pela parte biológica, assim. E nessa época os bancos de dados e ferramentas de bioinformática ainda eram mais rudimentares ou já tinham alguma base, assim, como tem hoje? Já tinha bastante ferramenta, né, tipo,
consolidada, por assim dizer, as ferramentas principais já existiam, assim, mas a grande questão e a ideia, né, de criar um banco de dados para parasitas era facilitar depois, por exemplo, a caracterização de algum gene relacionado à patogênese, né, facilitar, de repente, algum processo de prospecção de vacinas ou prospecção de alvos para diagnóstico. Esse era o principal objetivo na criação, né, de um banco de dados para cestódios, né, que, como eles são um grupo com vários organismos interessantes aí para a parte de saúde humana, né, que a gente pudesse ter, de repente, uma base centralizada para fazer esse tipo de prospecção, assim. Mas já tinha várias ferramentas. E nessa parte que tu estava aí no final da graduação, tipo, a pós-graduação sempre foi uma primeira opção para ti? Tu já te enxergava como professor hoje? Ou tu pensava em trabalhar em alguma empresa de biotecnologia? Ou talvez alguma empresa que tu pudesse aplicar esses teus conhecimentos de bioinformática na época, né? Assim, eu não era a única coisa que eu considerava. Então, tipo, eu pensava, bom, eu tenho a opção de fazer o mestrado, ou eu tenho essas empresas aqui que eu sei que dependem de bioinformática, mas eu pensava que o melhor seria fazer o mestrado e fazer o doutorado por questão de complementar o conhecimento, sabe? Eu tive pouco tempo para consolidar o meu conhecimento de bioinformática e eu achava que eu ainda não sabia o suficiente para poder ir para uma... e, enfim, criar de fato um produto de bioinformática ou criar um serviço de bioinformática ou trabalhar para uma empresa com bioinformática. Então, eu tinha ciência de que eu ainda precisava consolidar mais meu conhecimento em algumas coisas. Então, eu pensei, bom, acho que é interessante eu fazer um mestrado, eu vou poder dedicar 100% para complementar esse meu conhecimento. E eu já sabia o que eu precisava estudar, eu preciso aprender a programar direito, né? O código, no começo, sempre é cheio de garras, né? Então, eu preciso aprender a programar melhor, eu preciso aprender mais, sei lá, sobre sequenciamento de nova geração. No final da minha graduação, já tinha surgido essa ideia, né, de que a gente, lá no laboratório, a gente ia começar a trabalhar com sequenciamento de vários genomas de Leptospira, que na época iam ser sequenciados. Então, tinha 20 genomas que eles iam ser sequenciados e que a gente ia fazer todo o processo de montagem, adaptação, submissão para o NCBI. E aí eu pensei, pô, isso vai ser um projeto super legal para eu aprender várias coisas referentes à análise de genomas microbianos, né? Então, e de fato, esses foram os primeiros projetos que eu me envolvi e foi onde eu aprendi, assim, o ponto de partida para muitas das coisas que eu faço hoje, sabe? Então, o mestrado acabou sendo o caminho ideal para eu iniciar a minha formação mais especializada na área de bioinformática. Foi nesse projeto aí que tu aprendeu a manipular e estudar genomas, ou tu já sabia alguma coisa, ou tu meio que, agora que eu tô nesse projeto eu vou ter que aprender? Assim, essa foi a filosofia que eu adotei em vários projetos, pra ser sincero. Tipo, primeiro aceitar participar do projeto e depois aprender como é que se faz, assim. Mas eu já tinha tido um contato prévio, tá, com análise de genomas. Não foi, tipo, primeiro pular do avião e depois aprender como é que se abre o paraquedas, assim. Foi, tipo, na verdade, eu já tinha uma ideia de como é que funcionava a sequência lógica, assim. Eu sabia, tem processo de montagem, a montagem pode ser feita desse tipo. Eu já tinha auxiliado em algumas etapas de análise de genomas, uma coisa que a gente fazia muito mais antes do que se faz agora, que é fazer curadoria de genomas, que é basicamente a gente monta e depois a gente corrige manualmente algumas regiões problemáticas, assim. Na época era uma coisa que fazia sentido, hoje é uma coisa que a gente não faz, porque é muito trabalho para melhorar um genoma rascunho, então a gente tenta usar softwares para fazer isso. Mas eu já tinha feito várias etapas mais manuais, assim. E quando a gente ia ter esse projeto de sequenciar vários genomas de bactérias, tipo, eu pensei, bom, isso vai ser um gancho interessante para um projeto de mestrado também. Então, eu aprendi muitas coisas na prática. Por exemplo, como rodar as mais diversas ferramentas de montagem de genoma, eu aprendi dentro desse projeto. Sei lá, como anotar um genoma. O meu projeto de mestrado, inclusive, ele foi construir uma ferramenta, né, de anotação de genomas. E toda a ideia de como construir essa ferramenta surgiu desse projeto, né? O que eu preciso ter no genoma anotado? Enfim, como é que o resultado tem que sair no final, né? Como é que o resultado vai no NCBI, por exemplo?
Então, foi meio aprendido ao longo desse projeto. O que essa parte de anotação de genômica faz mesmo? A anotação de genomas consiste em tu identificar os elementos funcionais ou estruturais do genoma. Então, por exemplo, identificar as regiões de DNA codificante, que né, a maioria dos genes eles são codificados em proteínas, né, e a gente tem uma parcela de genes ainda que não codifica para proteínas, mas transcreve para algum RNA não codificante, com funcionalidade de regulação, ou enfim, de RNA ribossomal, ou RNA transportador, microRNAs, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem vários elementos que a gente consegue identificar no genoma. E o processo de anotação consiste em identificar esses elementos. Se é uma região codificante de DNA, por exemplo, identificar qual proteína que é codificada, quais domínios essa proteína tem, qual função ela tem, que processo biológico que ela atua. Então, esse é o processo de montagem. Mas o processo de anotação é o que a gente entende como a parte inicial de qualquer caracterização de genoma. E aí, claro, depois a gente tem as análises posteriores, né? Por exemplo, se a gente vai fazer vacinologia reversa, né? A gente parte da anotação do genoma. Se a gente vai fazer alguma análise, sei lá, de SNPs, né? A gente tem que ter um genoma anotado para saber onde é que estão ocorrendo esses SNPs, né? O que está sendo afetado com esses SNPs. Então, a anotação de genoma é hoje a base, assim, para praticamente tudo que a gente faz com a análise de genoma. Bom, e como que foi essa jornada no mestrado, assim, Fred? Tipo, do primeiro contato, quais foram as coisas que deram errado, as coisas que deram certo? Porque acho que com ciência, assim, a gente nunca consegue fazer as coisas darem certo numa primeira vez, assim. Como que foi pra ti isso, tipo, as coisas... É que eu não sei como era na bioinformática, né? Porque eu penso que a bioinformática, tipo, tu pode trabalhar da tua própria casa, assim, tu não precisa estar no laboratório, na bancada, né? Dá para trabalhar de casa, mas eu por mais que isso hoje pareça uma coisa óbvia, na época eu ia pro campus para fazer bioinformática, sabe? E eu fazia coisas de casa também, mas eu também ia pro campus. Assim. Hoje parece uma coisa meio sem sentido, para ser sincero, mas... Isso até 2018, né? 2019, isso aí... 2019 era assim ainda. Exato, assim, tipo, é uma coisa que hoje ela é meio óbvia, assim, que a gente pode fazer qualquer coisa de casa, mas... claro que tem a questão de ir pro laboratório, não é só ir pro laboratório para fazer o que tu precisa, né? Interagir com as pessoas, sabe? Trocar ideias, esse tipo de coisa, então tem uma justificativa. Mas foi muito engraçado que a primeira ideia que eu tive com um projeto de mestrado, por mais que eu tivesse envolvido com esse projeto aí de sequenciamento de genomas, não foi trabalhar com sequenciamento de genomas, foi ter um outro projeto mais relacionado com a área em que o Luciano desenvolveu pesquisa, alguma coisa envolvendo docking molecular e lectinas, e eu lembro que eu baixei lá um programa de docking, baixei algumas estruturas de lectinas e tentei usar para prever a afinidade fina da lectina contra alguns carboidratos diferentes, e deu errado, assim, sabe? Tipo, o algoritmo não conseguia prever. E assim, foi um dia que eu testei aquilo. E em um dia eu pensei, meu Deus do céu, meu mestrado vai dar errado, porque, sabe? Eu pensei, meu Deus, tudo vai dar errado. Assim. Esse foi o nível, assim, do ataque de ansiedade. Assim. E, obviamente, depois eu vi que tinha várias outras coisas para fazer, e aí surgiu essa ideia de, bom, eu tenho essa outra oportunidade, que tem esse projeto com genomas, que eu posso tentar desenvolver alguma coisa dentro. Tipo, eu vou ter que tocar ele, e a gente tinha... E aí, então, a gente começou a pensar, bom, vamos pensar no projeto envolvendo, de repente, uma ferramenta para montar e anotar genomas e fazer todo o processo de forma automática. E aí depois a gente cortou e pensou, não, vamos fazer uma ferramenta para só anotar, porque montar é um troço que daqui a pouco surge uma plataforma nova de sequenciamento e a parte de montagem vai ter que ser trocada, porque isso varia, né, de tecnologia para tecnologia. Mas foi meio que o começo, ele teve um mini ataque cardíaco, envolvendo uma ideia de projeto que não deu certo, mas logo em seguida eu identifiquei uma oportunidade aí de um projeto que ia ser interessante de tocar e que ia complementar aquilo que eu já estava fazendo. Porque, aí depois porque mesmo bioinformática tem como dar errado as coisas e tem que mudar, né? Tem, a vantagem é que assim, tu
como tu tinhas falado, né? A coisa dá certo ou dá errado e já, né, dá direto assim na tua cara que deu errado. Assim. Isso é bom e permitiu identificar outras linhas, né, de atuação que até acabaram complementando mais minha formação. Né? Então, no começo também eu tive uma oportunidade legal que teve uma cadeira que eu cursei na FURG, que ela foi na área de mineração de dados e foi o primeiro contato que eu tive com a aprendizagem de máquina. Então, hoje eu executo trabalhos na área de aprendizado de máquina e inteligência artificial, enfim, muito se deve a essa cadeira que eu cursei lá no primeiro semestre do mestrado na FURG, assim. Então, também o começo do mestrado ele teve isso, assim, eu acabei estudando várias coisas diferentes. Eu cursei uma disciplina de empreendedorismo também, que foi o primeiro contato que eu tive com alguns termos, né, de startup, assim, de investimento, assim, então foi uma oportunidade bem interessante. Sabe? E falando no começo do mestrado que tu comentou, como é que foi, assim, o teu primeiro artigo de bioinformática que tu publicou, assim, e como é que foi essa tua relação de passar os dados que tu recebia, assim, de um programa de bioinformática para outra linguagem, para a linguagem de um artigo? Como é que foi, assim, essa questão de interpretação? O primeiro artigo que eu participei, ele foi uma coisa relativamente simples, foi um trabalho de caracterização de um genoma de Leptospira. Tinham uns pesquisadores que trabalhavam na época em colaboração com o Odir, e na época eu estava auxiliando, né, o Marcos, que era orientando o Odir, e aí eu ajudei nesse artigo a fazer a árvore filogenética, fazer um alinhamento de sequências de alguns genes de patogênese de Leptospira, e esse foi o primeiro artigo que eu oficialmente participei. O primeiro artigo que eu escrevi foi um anúncio de genomas, tá? Que é um artigo relativamente curto, descrevendo as principais características de um genoma novo que foi sequenciado, e foi um desafio. Foi a primeira vez que eu escrevi um artigo, e uma coisa é tu rodar várias ferramentas e tu ter um resultado bruto, e tu sabe, tem tantos genes, beleza. Tem esse tamanho de genoma, beleza, ele está quebrado em tantos fragmentos e assim por diante. A outra coisa é tu conseguir olhar para essa sequência e saber por que é importante ter essa sequência, por que essa sequência contribui de alguma forma para a ciência. Então a gente começou... Então eu tive que criar esse senso crítico de por que eu sequencio os genomas dessas bactérias. O que eu posso encontrar nisso? Bom, daí a gente começou a olhar, a gente conseguiu achar esses genes aqui de virulência. A gente identificar que esses genes aqui, eles têm alguma mutação diferente, por exemplo, né, que eles são únicos, então eles podem ser usados, inclusive, para caracterizar essas bactérias. Esse é o tipo de coisa que a gente consegue identificar nesse tipo de genoma, né, geralmente. Então, foi muito nesse sentido, e começar a criar a ideia de uma perspectiva. Uma coisa é sequenciar o genoma, que é o primeiro momento, mas o segundo momento é tu usar esses genomas depois para alguma análise. Então, essa ideia de, lá na frente eu vou poder fazer alguma coisa, alguma análise comparativa, ou auxiliar na identificação de alvo vacinal, ou auxiliar na identificação de alvo para diagnóstico. Então, meus primeiros artigos, eles surgiram muito com essa questão de criar essa noção, né, esse senso crítico de filtrar a informação que é mais relevante. E não foi fácil. Eu digo que começar a escrever artigos não é uma coisa fácil, tá? E não existe bem uma receita, principalmente quando envolve bioinformática, né, que tu tem que transformar um monte de informação numérica e, né, precisa tentar extrapolar aquilo para uma aplicação no mundo real, né. O segundo artigo já foi mais também um artigo de genomas, mas ele já era um pouco maior, não era simplesmente um anúncio, tipo, tinha uma análise comparativa ali, eram genomas brasileiros, então a gente conseguiu ver, por exemplo, como que um mesmo grupo de bactérias, eles tinham diferenças estruturais do genoma dependendo do hospedeiro que eles estavam, assim, sabe? Então a gente conseguiu fazer algumas relações legais, assim, tipo, a patogênese e adaptação patógeno hospedeiro, e aí isso eu já consegui, então, inclusive exercer essa questão da discussão do resultado, sabe? Não só, tipo, uma perspectiva, mas de repente criando um nexo biológico, assim, com aquilo que eu estava vendo na análise bioinformática mais pura, assim. E esses dados que tu trabalhava no mestrado, assim, né, eles vinham de algum lugar, né, provavelmente eles eram de algum trabalho colaborativo.
A bioinformática, ela sempre trabalha, assim, com colaboração com alguma outra área, né? Sim, a maioria das bactérias que tinham sido sequenciadas, bom, todas eram de Leptospira, tá? Mas a maioria eram isolados daqui do UFPEL, alguns deles eram isolados de São Paulo ou de outros grupos de pesquisa que eram parceiros do laboratório do professor Odir, né? Então, tinha assim, uma boa rede de colaboração, tanto para a parte de obter esses genomas, quanto para, inclusive, a própria parte de bioinformática, que nós tínhamos um networking aí também com uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, que estava também atuando, né, analisando esses genomas. Então, ela, inclusive, veio visitar a UFPEL e a gente pôde ter uma troca aí de conhecimento com relação a essas análises. Ela já era uma pessoa mais com um perfil mais de bancada, mas ela estava familiarizada com as análises de bioinformática, e nós, eu e o Marcos, no caso, nós tínhamos mais experiência com a parte de bioinformática e a gente tinha domínio de algumas outras ferramentas, então foi um networking bem legal. Assim. Bom, tu estava falando bastante ali sobre a parte de anotação de genomas, né? E uma parte da tua pós-graduação que tu trabalhou bastante foi a parte de patogenômica, né? De bactérias xantomonas, né? Então, qual é primeiro, o que é patogenômica, né? Eu e o Diego, quando a gente estava pesquisando sobre isso, a gente ficou se perguntando o que era e qual é a importância de se estudar essas bactérias xantomonas. Sim, patogenômica é uma área, né, derivada da genômica que visa estudar a relação entre fatores de virulência e genes que estão, de uma forma ou de outra, associados com a relação patógeno-hospedeiro. E no meu doutorado eu estudei alguns genes associados a esses processos em bactérias do gênero Xantomonas. São bactérias que elas têm um impacto bastante expressivo em plantas, né, de relevância econômica. Então, a gente pensar arroz, feijão, soja, são espécies que elas são hospedeiros e são infectadas, né, por bactérias desse gênero. Então, e essas bactérias, muitas vezes, elas conseguem resultar em perdas econômicas nessas commodities, né, na produção dessas commodities. Então, no doutorado, meu principal alvo de estudo foi fazer uma análise do pangenoma dessas bactérias, e pangenoma é uma análise que a gente faz do conjunto de genes presentes em um determinado grupo de organismos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um gênero de bactérias, a gente tem todo um repertório gênico que existe naquele gênero de bactérias. Então, imaginem que a gente tem, sei lá, cada bactéria tem um número de genes aí variando entre 5.000, 6.000, ou às vezes algumas menos, 3.000 genes, a bactéria em si, e essa bactéria ela pode compartilhar muitos desses genes com outras bactérias da mesma espécie. Mas existe uma parcela dos genes em um organismo que ele pode estar presente numa linhagem e não estar presente na outra. Então, por exemplo, a gente pode ter bactérias do gênero Escherichia coli, do gênero Escherichia, como por exemplo Escherichia coli, que elas têm genes de resistência que por algum motivo não está presente numa outra bactéria do gênero Escherichia, e isso confere resistência e isso facilita, por exemplo, ela, né, sobreviver num organismo, mesmo organismo sendo tratado com antibióticos, né? A gente pode ter bactérias do gênero Leptospira, que tem um gene de virulência que faz ela ser muito mais patogênica do que uma outra espécie do mesmo gênero. Então a gente consegue, através da análise pangenômica, a gente consegue definir quais genes que pertencem ao que a gente chama de genoma núcleo, que é aqueles genes que são compartilhados entre todos os membros daquele grupo, e quais genes pertencem ao genoma acessório, né, que são aqueles genes que eles não são essenciais para a existência daquele organismo, mas que contribuem de uma certa forma para a sua sobrevivência, para a sua patogênese, né? Então, no meu doutorado, eu estudei as características patogenômicas, ou seja, relacionadas à patogênese e ao genoma, através de uma análise pangenômica, estudando a conservação dos genes e a distribuição dos genes dentro desses gêneros de bactéria xantomonas. E aí o meu foco foi
Xanthomonas oryzae, que são bactérias, que é uma espécie que infecta arroz, e ela tem duas linhagens, tem a Xanthomonas oryzae patovar oryzae e patovar oryzículo, né? E cada uma causa uma doença diferente, com características totalmente diferentes. E aí eu fiz uma análise, então, dos genes que estão associados a cada um desses patovares, né? E também desenvolvi uma ferramenta, porque o meu foco em bioinformática é criar ferramentas, então eu criei uma ferramenta que permite analisar um fator de virulência específico de Xanthomonas. Existem outros gêneros, tá? Mas ele é bem característico de Xanthomonas, que são os TALES, Transcription não me lembro qual é a sigla, mas são genes que eles conseguem ativar ou inibir, às vezes, a transcrição de certos genes do hospedeiro. Tá? Então, a bactéria ela tem um sistema de secreção que injeta proteínas na célula do hospedeiro, e aí essas proteínas elas vão no núcleo lá da planta e ativam ou inibem a expressão de certos genes, e isso consegue modular a fisiologia do hospedeiro. E, por exemplo, a bactéria consegue fazer o hospedeiro não captar tanto açúcar, para a bactéria conseguir captar mais açúcar do meio extracelular, consegue bloquear a resposta imune da bactéria, né, assim, a resposta imune inata da bactéria, né, tipo, vários sistemas de sinalização. Então, essa ferramenta ela conseguia identificar os genes de TALES no genoma de Xanthomonas e conseguia identificar quais genes do hospedeiro esses TALES estavam modulando, né? Então, e quais processos biológicos estavam sendo modulados. E para tu fazer essa ferramenta, tu usava sempre linha de comando, né? Sempre usou, quer dizer, qual a linguagem que tu utilizava para fazer isso? Sempre usou Python, assim, que é a linguagem que tu usa agora, ou você chegou a usar outra? E como é que foi, assim, o desenvolvimento dessa ferramenta? Assim, quando eu comecei a estudar bioinformática ainda na iniciação científica, minha primeira linguagem, né, que eu estudei foi Pascal, que é uma linguagem antiga, bem antiga, e ela não é usada para bioinformática, na verdade, mas foi a primeira linguagem que eu tive contato, então tinha material disponível, tinha que conhecer pessoas que usavam, e, enfim, e aí foi nela que eu aprendi lógica de programação. Mas depois que eu aprendi Python e que eu descobri que Python é uma linguagem extremamente promissora para bioinformática, na época ela não era a linguagem principal, tá? Na época Perl ainda era a linguagem principal, era uma linguagem que ela não é tão comum hoje em dia, mas ainda tem um nicho de usuários de bioinformática que usa. Mas nesse meio tempo Python se tornou a principal linguagem de bioinformática, e desde então eu tenho usado mais ela para criar ferramentas. Nesse meio tempo eu estudei R também, mas não é uma linguagem que eu tenha muita familiaridade. E para criar essa ferramenta, particularmente, eu usei Python para fazer a parte mais computacional, por assim dizer, para identificar os genes, para identificar os alvos, para gerar todo o relatório assim, com os resultados. Eu usei PHP, que é uma linguagem que eu aprendi durante o curso de análise de sistemas, que é uma linguagem que serve mais para criar coisas web. Eu usei bastante HTML, CSS, um pouco de JavaScript para fazer a parte web, né, a interface, né, porque é uma ferramenta que rodava no navegador, então a pessoa entrava no site, submetia um genoma, selecionava qual era o host que ela queria analisar, se queria analisar com arroz, com soja, né, enfim. E aí, depois que a ferramenta recebia esse genoma e ela colocava tipo numa fila assim e ia processando genomas à medida que eles iam chegando e depois mandava um e-mail para a pessoa com o resultado. Então eu usei basicamente Python, PHP, um pouco de HTML e CSS para fazer toda essa programação. E tu estava falando que tu fez a graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, né? E como que tu acha que tipo, essa graduação ela te auxiliou na tua formação como biotecnologista? Porque eu garanto que te abriu muitos horizontes, assim, né? Tipo, de possíveis aplicações dessa parte mais de inteligência artificial e essas coisas que são próprias desse curso na biotecnologia, né? Sim, a ideia de fazer uma segunda graduação na área de computação, de informática, na verdade ela vinha desde que eu
terminei a graduação em biotecnologia, né? Eu pensava, bom, eu vou fazer o mestrado, mas eu quero fazer uma segunda graduação para complementar o que eu estou fazendo, né, de bioinformática, porque eu sei que isso aqui vai me ajudar muito. Eu sei que é muito difícil aprender tudo que eu preciso de programação sozinho, por mais que eu já conseguisse fazer várias coisas, eu sabia que eu não estava fazendo da forma mais apropriada. Tipo, eu conversava com colegas, né, com amigos, no caso, que trabalhavam na área de TI, eles sempre falavam de uma tecnologia nova, eu pensava, pô, eu queria saber fazer tal coisa, eu queria, né, estar familiarizado com essa técnica, ou eu simplesmente queria estar fazendo menos códigos com gambiarra, né? Então, eu pensei, bom, eu preciso formalizar o conhecimento, né? E aí, durante o mestrado, eu não consegui dar início, eu fui dar início, né, no segundo ano do doutorado nesse curso, e para mim, foi extremamente importante, não só pela questão de aprender a programar, né, aplicações seguindo boas práticas. Para mim, esse era o objetivo inicial, né, aprender a programar direito, por assim dizer, mas também pela questão de ter um contato com o mercado, sabe? Ter uma ideia de como é que é tipo, a forma como uma empresa ela vê, né, os seus problemas e o que ela busca no profissional. E isso foi mais fácil de ver no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, talvez inclusive do que seria num curso de ciência da computação, por exemplo, porque o curso de análise e desenvolvimento de sistemas ele é muito relacionado com o mercado. Ele não é um curso acadêmico, por assim dizer, mas que tu possa depois seguir para uma área acadêmica, ele não é um curso acadêmico, ele é um curso tecnológico. Então a ideia é que é um curso de 3 anos, então que tu te forma que tu já vai trabalhar numa empresa, ou às vezes tu está no meio do primeiro semestre do curso e tu já começa a trabalhar numa empresa, que foi o que aconteceu com vários colegas meus, né? Então foi um curso que, assim, eu tinha contato direto com com o mercado de tecnologia, e por mais que seja uma área diferente da área de biotecnologia, depois conversando com empresas de biotecnologia, eu vi que na verdade não tem tanta diferença assim. O que uma empresa de TI busca num profissional é praticamente as mesmas coisas que uma empresa de biotecnologia busca num bioinformata, por exemplo. Claro, tem o conhecimento técnico específico de bioinformática, mas tem muita questão de, por exemplo, saber como tu organizar a execução de um projeto dentro de uma empresa, de modo que tu consiga entregar valor para a empresa mais rapidamente. Então, ao invés de tu fazer um projeto de 3 anos para criar um produto, tu faz um projeto com entregas regulares e tu tenta, bom, qual é o mínimo que eu preciso desenvolver para a gente ver se esse produto tem chance, né, de dar um resultado interessante para a empresa, né? E aí tu cria um protótipo em um espaço curto de tempo, e tu consegue já, bom, vamos tentar botar isso aqui para rodar essa análise aqui, né, e transformar isso num serviço, por exemplo, e ao invés de a gente esperar 3 anos para ter uma coisa pronta, refinada, para ver se vai dar certo ou não. Então essa lógica, né, de como estruturar um projeto, de como rodar um produto novo, um serviço novo, eu pude aprender na faculdade. Sem contar a questão de empreendedorismo, a questão de marketing, né, a questão de enfim, outras questões, né, que a gente geralmente não aprende num curso mais acadêmico. Por mais que a biotecnologia não seja um curso acadêmico, assim, né, ele tem ele ainda está um pouco preso nessa ideia, né, de graduação, mestrado, doutorado, artigo, né, e não tanto a questão de fato, o serviço, né, o produto, né, então tem essa pequena diferença, assim. Nessa questão mesmo que tu falou, né, uma coisa que eu também percebo muito é que falta na faculdade buscar esse lado das empresas, né, esse lado de empreendedorismo. É um conhecimento que muitas vezes, acho que em qualquer bacharel, em qualquer licenciatura, muitas vezes falte. Tu chegou a trabalhar até uma parte como cientista de dados, né? Sim. Quer complementar a pergunta? Eu ia complementar. E o que tu percebeu, assim, trabalhando como cientista de dados, que falta, assim, implementar mais na faculdade? Sim. Essa atuação com cientista de dados, até ela foi bem interessante, porque bioinformática não é simplesmente, né, informática aplicada a dados biológicos, né? Ela é extrair conhecimento de dados biológicos utilizando métodos computacionais. Então, envolve estatística, envolve programação, envolve, enfim, várias e várias coisas, né?
E ciência de dados é como se fosse isso para qualquer outro tipo de dado. Então, eu consegui aproveitar muito conhecimento trabalhando como cientista de dados, né? Coisa que eu aprendi para bioinformática eu consegui aplicar. Atuando como cientista de dados, uma coisa que eu aprendi e que seria interessante, que eu tento trazer agora para a biotecnologia, é a gente tentar olhar para aquele monte de dados que a gente tem e pensar e fazer essa filtragem daquilo que é mais relevante, tá? E aquilo que tem um potencial para de fato agregar um valor. Porque uma coisa assim é se a gente tivesse num curso de ciência básica, por exemplo, tem muita pergunta se a gente consegue derivar de uma análise comparativa de genomas, ou de uma análise de SNPs, por exemplo, ou de uma análise de pangenômica, ou de patogenômica. Trabalhando como cientista de dados numa empresa, me ajudou a aprender a olhar para esse monte de dados que a gente tem e pensar, essa informação aqui, talvez a gente consiga criar um serviço com base nisso. Então, por exemplo, uma coisa é a gente criar um modelo preditivo para prever uma característica de uma proteína, né, mais geral, para classificar proteínas em famílias. Uma outra coisa é a gente criar, por exemplo, uma ferramenta que consegue olhar para uma sequência de proteína e pensar, essa sequência aqui que a gente identificou nessa proteína, ela pode ser usada, por exemplo, para a gente ver a estabilidade térmica dela e, sabendo isso, a gente consegue fazer uma ferramenta que ela vai prever se uma enzima tem um melhor potencial para uso industrial. Então, eu acho que essa ideia de olhar mais para oportunidades de produto e serviço é uma coisa que eu consegui aprender, sabe, trabalhando como cientista de dados. No começo, eu tinha muito essa visão de, olha só todo esse monte de ferramenta estatística que eu tenho, essas coisas, estado da arte, né, que cada dia estão surgindo. E eu também não tinha muito o filtro de... eu selecionava os algoritmos que eu ia usar, selecionava as técnicas que eu ia usar, com base no quão legal elas eram, ou com base no quão descoladas elas eram, com o estado da arte elas eram. E às vezes não eram coisas muito práticas de serem aplicadas, por uma empresa principalmente. Isso pode ser facilmente transposto para a biotecnologia. Um exemplo disso, se a gente for pensar na parte de desenvolvimento de vacinas. A gente tem vacinas que elas foram desenvolvidas usando tecnologias já consolidadas, como é o caso da Coronavac, que elas poderiam usar tecnologias muito mais inovadoras, mas que talvez não fossem práticas de serem empregadas, né? Ou que demorariam muito mais para serem validadas, ou que seriam muito mais arriscadas de serem colocadas em prática. A gente consegue esse tipo de pensamento de vamos usar uma tecnologia que não é o estado da arte, mas que é o que a gente domina e o que a gente consegue. Foi uma das coisas que eu tive que aprender trabalhando como cientista de dados. Teve um caso que a gente teve que criar um algoritmo, por exemplo, que ele classificava textos, tá? E a ideia é que ele classificava textos e tentava dizer a qual categoria de produto que aquele texto estava se referindo. Se era um produto na área da saúde, um produto na área do esporte, na área do lazer, na área de, enfim, livros, né? E a gente tinha várias formas de fazer isso. E a forma mais sofisticada seria a gente criar uma rede neural extremamente complexa para fazer essa classificação. E isso não seria aplicável porque a gente precisaria de muito dado e a gente precisaria de uma máquina muito potente para depois ficar rodando isso para todos os dados que a gente tinha. E aí a gente acabou decidindo que a gente ia usar um modelo mais clássico, mais simples, mas que conseguia rodar tudo que a gente precisava e gerar o relatório, no final das contas, numa velocidade muito maior. Então a gente optou por esse modelo mais simples. E se a gente tivesse optado pelo modelo da rede neural, provavelmente a gente ia conseguir um resultado mais acurado. Mas a gente ia demorar muito mais para conseguir entregar valor para a empresa com essa rede neural, porque a gente ia demorar muito mais para rodar, a gente ia gastar muito mais e talvez o retorno de investimento que a empresa tem em gastar para chegar àquilo, gastar em recurso humano e ter o resultado, não ia valer tanto a pena. Então essa ideia de retorno de investimento foi uma das coisas que eu tive que aprender também. Aproveitando que tu falou em rede neural, né, já fazendo um recapitulamento da aula, o que dá para a gente aplicar assim, dessa parte de redes neurais e inteligência artificial na biotecnologia? Que eu acho que é uma das coisas que provavelmente esteja mais em alta assim, no meio da bioinformática, que é toda essa parte de utilizar. Eu acho que esse é um dos patamares que a computação é a mais elevada, né?
As redes neurais, elas são, né, são as responsáveis pelo que a gente chama hoje de a nova primavera da inteligência artificial. A primavera porque a inteligência artificial, na história dela, né, a gente diz que ela tem momentos de verão e momentos de inverno, tá? Momentos de verão é quando tá todo mundo com hype na área, tá todo mundo pensando, isso aqui vai ser o futuro, isso aqui vai revolucionar a humanidade, e isso acontece desde os anos 50. E geralmente esses momentos de grande hype, eles são sucedidos de uma certa frustração, porque os pesquisadores criam muitas expectativas com os algoritmos, e aí depois os investidores ficam frustrados, porque demora mais do que, né, esperavam para ter o retorno, e aí tem um inverno, né? Tipo, eles cortam o investimento em IA, e aí isso aconteceu nos anos 70, anos 80, anos 90, e aí depois uma nova tecnologia surge, e aí tem o hype, e aí assim por diante, e hoje em dia a gente está numa primavera de novo, que a gente está... e a grande diferença é que hoje as empresas, de fato, estão usando redes neurais, estão usando inteligência artificial a fundo para gerar serviço. Então, acho que esse é o principal diferencial hoje. Se a gente tem um Gmail que ele classifica, né, spam de forma automática, por baixo dos panos ele está usando inteligência artificial para fazer isso. Se a gente tem um Google Tradutor que consegue traduzir de qualquer língua para qualquer língua, ele usa inteligência artificial e usa redes neurais para fazer isso. E a gente viu há pouco tempo atrás, acho que um dos grandes avanços na área da aplicação de redes neurais para biotecnologia e bioinformática, né, e biologia estrutural, que foi o AlphaFold, né, que é esse algoritmo que consegue prever a estrutura de proteínas usando redes neurais e com uma assertividade muito maior, né, do que os métodos de bioinformática mais clássicos. Assim. Então, assim, na área de biotecnologia, sem dúvida, as redes neurais e a inteligência artificial, de modo geral, ela é uma ferramenta extremamente valiosa. Tem uma ferramenta agora desenvolvida pelo Google que ela se chama Deep Variant, e é uma ferramenta que ela consegue olhar uma análise de SNPs e ela consegue classificar com muito mais assertividade quais SNPs eles são SNPs de verdade e quais SNPs eles são artefatos do sequenciamento, artefatos do alinhamento de leitores. Então, também supera, né, com uma boa margem os métodos tradicionais, e a tendência é que a gente veja cada vez mais essas ferramentas baseadas em inteligência artificial elas sendo usadas. E é uma oportunidade interessante para biotecnologistas, principalmente para aqueles que estão entrando na área de bioinformática, porque hoje em dia criar modelos de aprendizado de máquina e criar redes neurais é muito mais fácil, é algo muito mais democratizado do que era, por exemplo, quando eu comecei a estudar aprendizado de máquina. A gente teve uma criação de novas tecnologias, ou como a gente chama, novos frameworks, né, que são códigos que a gente usa para construir as nossas aplicações, que facilitam muito esse processo. A gente não vai chegar a ver isso nessa disciplina de bioinformática avançada, mas a gente provavelmente vai ter cursos aí sendo ofertados para a comunidade acadêmica e inclusive para o público externo que vão envolver cada vez mais essas áreas, né, da aprendizagem de máquina que usam redes neurais. Então vocês vão poder ver que é algo mais democratizado, e o biotecnologista que ele conseguir olhar para essas ferramentas e enxergar uma possível aplicação, ele certamente vai ter uma vantagem enorme, tanto academicamente como profissionalmente. Como exemplos de aplicação, a gente tem desde fazer análise de variantes com mais assertividade, prever estrutura de proteínas, prever características de proteínas, por exemplo, identificação, de domínios, ou, no nosso caso, a gente tem utilizado agora redes neurais no meu grupo de pesquisa para acelerar o processo de busca por similaridade de sequências, então é usar como se fosse um BLAST baseado em redes neurais, e é muito mais rápido que o BLAST que a gente está acostumado a usar. A gente tem prospecção de moléculas novas, né, para fins terapêuticos, então as redes neurais elas podem ser usadas para gerar moléculas novas, moléculas que não existem na natureza, elas conseguem aprender, né, o que caracteriza uma molécula terapêutica e ela ir gerando randomicamente várias moléculas diferentes, que depois a gente pode usar uma outra rede neural para prever se aquela molécula consegue inibir, por exemplo, uma enzima ou bloquear um receptor associado a uma certa doença.
Então é uma área que, assim, para a biotecnologia, hoje em dia, ela é uma ferramenta extremamente importante. É isso que tu estava falando sobre a democratização dessa área. Realmente acho que a parte da inteligência artificial e da aprendizagem de máquina cresceu muito nos últimos anos, né? E como tu falou, hoje em dia é muito acessível, porque, por exemplo, a gente usa o Google Colab nas aulas, que a gente consegue facilmente usar pelo navegador, não precisa baixar nenhum tipo de programa, né? E ali dá pra gente desenvolver códigos na linguagem Python, né? E com certeza isso faz diferença para a biotecnologia. Eu acredito que cada vez mais vai se democratizar assim, o acesso ao conhecimento da programação e vai ser mais usual, né? Acho que é uma área que vale a pena todo mundo acabar investindo uma hora, porque só tem a crescer. Ainda mais eu acho que com o advento de diversas coisas, né? Como o crescimento da inteligência artificial, tem também não sei se vocês chegaram a ver a parte da Neuralink, que está fazendo que já está fazendo testes em macacos agrupando a inteligência artificial, já conseguindo conectar com a vida, assim. Então eu acho que na próxima década é uma coisa que vai estourar os limites que a gente conhece. Mas com também... certeza. Não, pode falar, Fred. Não, com certeza, assim, a gente está num momento, tá, aqui de desenvolvimento tecnológico, tá, que envolve inteligência artificial, envolve biotecnologia, obviamente. A gente tem outras coisas, né, que estão cada vez mais comuns. A gente tem internet das coisas, por exemplo, que a gente tem não só os nossos, né, produtos do dia a dia, nosso computador, nosso, sei lá, celular, mas a gente tem pulseiras, a gente tem relógios, a gente tem equipamentos domésticos, e isso se estende, obviamente, para a área de ciências da vida. A gente tem equipamentos de laboratório que eles já têm conexão com a internet, a gente consegue, né, e agora imagina, a gente consegue agora controlar esse tipo de coisa, por exemplo, com o Neuralink da vida. Então, essas áreas, elas vão, de certa forma, convergindo, sabe, para todas acabarem sendo uma grande área. Isso é um fenômeno que o pessoal chama de uma singularidade tecnológica. A gente tem um ponto em que todas as áreas são interdisciplinares, elas estão se comunicando e as possibilidades são infinitas a partir desse momento. Então a gente certamente está chegando num momento de singularidade tecnológica. O que eu ia comentar era como é engraçado a percepção que, tipo, as pessoas têm a respeito da inteligência artificial, que normalmente pensam em, tipo, apocalipse de máquinas e esse tipo de coisa, que as máquinas vão dominar os humanos, e na verdade é a mimetização de processos inteligentes, né? Porque as máquinas, elas não têm uma inteligência humana propriamente, né? Isso não é o que acontece. Eu acho que quando pensam em inteligência artificial, eles sempre pensam, tipo, naquele robô que tem a metade do rosto de pessoa, e o resto é uma cabeça, né? As pessoas não conseguem ver que a inteligência artificial tá desde a televisão, tá no celular. A inteligência artificial, ela tá em muitas e muitas e muitas coisas, assim, já no dia a dia das pessoas, que muitas vezes elas não conseguem ver. Se a gente abre, sei lá, um site de um e-commerce da vida, né, e a gente tem ali recomendações de produtos que foram pra gente, e algum algoritmo de inteligência artificial recomendou aquilo pra gente. É claro que isso nos assusta muito menos, certamente, do que, né, sei lá, aquele robô que tu comentasse, né, que consegue falar, mas na verdade, assim, a gente não tem hoje o que se chama de uma inteligência generalizada, né, artificial. A gente tem processos isolados, né? A gente tem reconhecimento de fala, classificação de imagens, coisas que para nós, em um certo momento, que legal, o algoritmo consegue identificar que nessa imagem aqui tem essa pessoa, né, consegue, enfim, classificar melhor que um médico, se um raio-x tem uma certa doença ou não, né? Então, quando começou, por exemplo, a questão da pandemia, isso era uma coisa bastante comum, usar inteligência artificial para classificar a partir do raio-x, né? Classificar se a pessoa tinha Covid ou não, né? Porque e os algoritmos tinham uma assertividade muito alta. E aí começou aquela coisa, a inteligência artificial é mais inteligente que o médico para fazer o diagnóstico. Sim, mas é que a inteligência artificial ela é muito boa para fazer uma coisa. O médico, ele tem todo um conhecimento, tá, que ele consegue usar para resolver várias coisas que o médico faz, né? Então, é diferente isso. Mas, quem sabe em algum momento a gente tenha uma inteligência artificial generalizada. Só que, ou pelo menos capaz de fazer várias coisas, não necessariamente no nível de uma pessoa, mas consiga fazer várias coisas. Mas isso é algo bem distante ainda.
né? Os paradigmas que a gente tem de inteligência artificial mesmo, eles mudaram muito com o tempo. No começo, lá quando o Alan Turing começou a propor os algoritmos dele, ele foi uma das primeiras pessoas a criar um algoritmo para jogar xadrez, né? E xadrez, por muito tempo, foi considerado um esporte, né? Um jogo que ele era o máximo assim, da inteligência humana, era a pessoa conseguir fazer o algoritmo para jogar xadrez. E depois se descobriu que tu pode, né, com algumas estruturas lógicas, tu consegue definir regras para achar qual é a melhor jogada, por exemplo. E aí, depois se pensou, bom, então de repente se a gente juntar um monte de conhecimento no banco de dados, a gente consegue fazer uma máquina que relaciona esses conhecimentos aqui e toma decisões. E depois se descobriu que era simplesmente um algoritmo para fazer busca em banco de dados e que estava... E hoje em dia, redes neurais, de novo, é uma coisa extremamente eficiente para certos problemas, mas que no final das contas é um monte de operação de multiplicação de matriz e não é inteligência de fato. Então, tem uma mágica que se perde quando tu começa a estudar as coisas mais a fundo. Sabe? E talvez a gente nunca chegue numa inteligência mesmo, assim, né? Uma Skynet da vida ou alguma coisa do tipo. Eu acho bem interessante essa visão, né? Porque a gente estava falando, as pessoas, elas... O público geral, assim, né? O senso comum e a mídia, muitas vezes, nos traz as coisas muito futurísticas e acaba desvalorizando o que a gente tem. Agora, até mudando um pouco de assunto, e também, né, trabalhando com o assunto principal do podcast, que é a divulgação científica. Tu também é um divulgador científico, né, Fred? Para mim, trabalha muito com divulgação científica de bioinformática na internet, né? Tu podia falar um pouco mais pra gente sobre esse teu projeto, né? Sim, eu comecei esse projeto, o Omics Data, né? É um projeto de... No começo ele era um pouco mais simples, a ideia era ter tutoriais, né, de coisas que eu achava que eram úteis para quem trabalhava na área de bioinformática, mas que não tinha nenhum material em português. Antes mesmo de ter blog, eu comecei a estruturar alguns scripts e fazer uma mini documentação e colocar num site que geralmente o pessoal que trabalha com programação usa bastante, que é o GitHub. E eu fiz isso para um tutorial de RNA-seq, eu fiz isso para um tutorial de análise de microRNAs. E aí depois eu pensei, não, mas eu vou botar isso num blog, acho que fica mais legal. E aí eu comecei a estruturar um blog no Medium, que a gente usa até hoje, que é hoje o canal principal de divulgação desse projeto. E esse projeto é interessante porque ele surgiu depois que eu terminei o doutorado, sabe? E foi meio que assim uma forma que eu tive de continuar mantendo contato também com a área, porque como eu tinha terminado o doutorado, eu não estava ainda na universidade, né? Eu não tinha, enfim, entrado como professor ou iniciado um pós-doc, alguma coisa assim. Eu pensava, eu quero continuar mantendo contato com a bioinformática e quero também facilitar a vida de quem está começando nessa área, quem tem interesse por essa área e quer aprender mais, mas não sabe por onde achar conteúdo, né? Então, acho que esse projeto aqui vai ser uma forma legal de consolidar esse tipo de conteúdo em português. E no começo foram alguns tutoriais sem muita visão a longo prazo, assim, né? Eu ia criando coisa, isso aqui vai ser legal de falar, e criava um tutorial daquilo. Mas o projeto ele começou a crescer, o número de seguidores cresceu bastante com o tempo, a gente volta e meia recebe e-mail assim, de pessoas ou pedindo algum tema específico, ou pedindo ajuda porque precisa fazer alguma coisa para análise do mestrado, ou está na graduação e quer saber mais sobre informática, mais variadas coisas. E quando eu entrei na universidade, né, como professor, eu obviamente puxei esse projeto para ser um projeto do meu grupo, né? Continua sendo um projeto igual como era antes, só que agora formalizado, né, na UFPEL, e com um número de colaboradores bem maior, né? Então, no começo era eu, aí depois eu e mais a Amanda Munari e a Alessandra Nais, e depois entrando na universidade, o número cresceu aí para hoje deve ser umas 10, 15 pessoas ajudando, né, o projeto. Então, é uma divulgação que ela continua sendo com foco em pegar esse conteúdo de bioinformática que ainda não tem, principalmente, disponibilizado em português, que geralmente é as coisas mais novas ou, enfim, técnicas mais específicas,
e transpor para uma linguagem mais amigável, tentando também trazer assuntos mais que tangenciam a bioinformática, mas não são propriamente técnicos, né? Então, por exemplo, a gente fala, sei lá, agora a gente tem uma série, por exemplo, que é a série Bioinformatas, né? Então a gente fala sobre pessoas que contribuíram para a construção da área, né? E isso também ajuda um pouco a divulgar a própria disciplina, né? Porque às vezes para pessoas de outros cursos, né, ou mesmo a pessoa que está no ensino médio, ela não sabe o que é bioinformática, ela não sabe, principalmente uma pessoa no ensino médio, não vai saber o que é bioinformática, talvez ela saiba o que é DNA, ela já deve ter ouvido falar a palavra de nome, talvez ela não saiba que existe uma disciplina específica para isso. E a gente divulgando esse tipo de conhecimento também, a gente consegue, tem essa área aqui, é uma área interessante, é uma área com grande potencial. A gente consegue, inclusive, né, divulgar isso para mais pessoas se interessarem, de repente cursarem biotecnologia ou cursarem ciência da computação com a ideia de trabalhar com bioinformática depois. Então é uma forma que a gente tem de fazer essa divulgação e fazer não só científica, mas uma divulgação da própria área, né, como uma disciplina. E é bem interessante pensar nisso, porque tu vai pensar assim no que chama mais atenção na biotecnologia, né? Tá, é genoma, é edição de genoma, é organismo geneticamente modificado, e tudo isso parte de muita utilização de bioinformática. E eu fico até pensando assim, para mim mesmo, que quando eu entrei na faculdade eu não tinha nem noção que o sequenciamento mesmo era a primeira etapa. Depois as outras 5 era bioinformática, né? As outras 10 era bioinformática. Então a bioinformática ela é muito, muito, muito atuante, né, na biotecnologia. As pessoas precisam acabar conhecendo mais. Sim, antes a gente dizer que o bioinformata, ele tinha certas divisões, assim, né? Tinha o bioinformata usuário, tinha o bioinformata analista, tinha o bioinformata programador, desenvolvedor, por assim dizer. Mas hoje em dia, na verdade, esse bioinformata usuário, ele não é um bioinformata usuário, ele é, sei lá, é um imunologista usuário de bioinformática. Talvez ele não precisa saber né, criar a bioinformática, mas certamente se ele vai trabalhar com imunologia hoje, ele precisa saber usar ferramentas de bioinformática. Se ele vai trabalhar com oncologia, ele precisa saber usar ferramentas de bioinformática. Ele vai ter que não só desenhar primer, mas ele vai ter que saber buscar uma sequência de um gene no NCBI, ele vai ter que saber fazer uma análise de uma mutação genética usando alguma ferramenta, né? Então, isso se aplica a todas as áreas, vegetal, industrial, animal, saúde humana, né? E a bioinformática como área, ela só existe, na verdade, para dar suporte a todas essas outras disciplinas, né, que dependem dela, assim. Então, independente, hoje em dia eu não consigo pensar em uma área da biotecnologia que a pessoa consiga executar, sinceramente, sem ter um pingo de conhecimento de bioinformática. Assim, mesmo se a gente for pegar na biotecnologia mais clássica, assim, a industrial, por exemplo, para a área de cerveja, para a área de queijos e laticínios, é só tu pensar que em algum momento tu vai ter que ter um controle de qualidade das tuas leveduras ou, enfim, né, das bactérias que tu utiliza para fermentação, e tu vai ter que em algum momento fazer um sequenciamento para caracterizar por 16S, tu vai ter que fazer alguma análise que vai envolver a bioinformática. Então, hoje em dia tu não consegue escapar, independente da área que tu esteja, da biotecnologia, em algum momento tu vai esbarrar na bioinformática. Por mais que tu não faça, tu vai ter que pagar alguém para fazer, né? Tu vai ter que ter aquela informação, aquele conhecimento disponível ali para complementar o teu trabalho. Exatamente. Em algum momento vai ter bioinformática envolvida naquele trabalho. E é importante que a pessoa, que todo mundo conheça a área, saiba das possibilidades, tenha uma ideia, né, de como que as coisas são feitas, porque certamente, às vezes, e isso é uma coisa que é interessante, porque uma coisa que o bioinformata mais faz é ajudar outras pessoas de áreas diferentes, assim, isso não, assim, é saber um pouco de bioinformática, assim, o que mais tem a gente batendo na tua porta para te pedir alguma ajuda, porque isso é uma coisa que em um primeiro momento as pessoas podem pensar, que droga, assim, tem tanta gente assim, né, tô tentando fazer aqui minhas análises e sempre tem alguém querendo pedir ajuda em alguma coisa, mas na verdade isso é uma baita oportunidade para a pessoa aprender mais sobre outras coisas, e
né? E sem contar que isso te abre oportunidade em praticamente tudo que é setor, né? O bioinformática ele tem oportunidades, né, em várias áreas de aplicação. Ele consegue reaproveitar esses mesmos conhecimentos tanto para a saúde humana, quanto para área vegetal, quanto para industrial, né? Então, é importante ter esse tipo de demanda na área, né? Porque isso que ajuda ao desenvolvimento da tecnologia. A gente estava falando antes ali sobre a parte da ciência mais básica e a ciência aplicada, né? E acho que a parte da bioinformática é uma parte da biotecnologia que é muito a ciência aplicada mesmo, assim, né? E que, tipo, como tu falou, todo tipo de empresa, de todo tipo de área tem demanda desse tipo de serviço de informática, né? Não da bioinformática, mas o bioinformata, obviamente, tem muito conhecimento sobre programação e isso é tipo, aplicável em qualquer tipo de setor, né? Sim. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, o que a gente aprende em bioinformática vai desde as coisas específicas, né, biológicas, então, por exemplo, analisar dados de sequenciamento de nova geração, mas vai programação que tu aplica para qualquer coisa, vai estatística que tu aplica para qualquer tipo de dado, né? Isso abre oportunidades muito legais e isso também permite tu pensar em soluções para diversas áreas, não só da biotecnologia, mas diversas áreas. Uma coisa que é legal é que assim, a pessoa que atua com bioinformática, ela consegue pegar uma solução e rapidamente pensar numa solução e rapidamente prototipar e criar uma coisa que resolve o problema de alguém. Não necessariamente vai ser um serviço, vai ser um produto que ela vai monetizar, né? Mas ela consegue, né, criar soluções de ponta a ponta, né, que vão pegar um dado, vão gerar um resultado, Isso é muito interessante. E tem uma demanda super legal em diversos setores, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, empresas que prestam serviço na área de bioinformática, você vai olhar assim, os mais diversos clientes que elas têm, né? Vai desde, sei lá, setor de cosméticos, precisa de bioinformática para, de repente, caracterizar moléculas que estão testando para criar um novo produto, vai desde setor petrolífero, caracterizando, sei lá, amostras complexas e buscando, de repente, enzimas que podem ajudar em algum processo industrial. Enfim, em setor alimentício, né, caracterizando, né, amostras de micro-organismos lá que foram coletados, né, e o objetivo é detectar, sei lá, algum organismo deteriorante daquele setor, né? Então, isso é muito interessante. Voltando um pouco para a parte de extensão e comentando mais um pouco sobre o teu projeto, o que tu podia dizer para a gente que trabalhar assim, levando ciência para outras pessoas contribuiu tanto para o teu desenvolvimento acadêmico, tanto para o teu desenvolvimento pessoal, assim, né, de ter que levar, muitas vezes, como tu disse, o conteúdo de bioinformática que a gente tem de uma forma ou em inglês ou mais condensada para pessoas que não sabem nada de bioinformática. Sim, eu acho que uma coisa que é muito importante da extensão e que ela nos agrega bastante na formação ela nos força a pegar esse conhecimento que a gente adquire e a entender esse conhecimento num nível que a gente consegue explicar com analogias mais corriqueiras, mais do dia a dia, né? Então, eu acho que essa é a prova de que tu realmente entendeu um assunto, sabe? Tu consegue explicar aquilo de uma forma amigável, de uma forma didática, essa é a prova que tu realmente entendeu aquele assunto. Então, é muito fácil tu não entender o assunto e tu explicar para alguém e tu usar vários jargões técnicos, sabe? E aí a pessoa vai ver aquela tempestade de termos complexos e vai achar que tu entendeu o assunto porque tu explicou com aqueles termos técnicos, sabe? Outra coisa é tu tentar explicar um assunto complexo, sei lá, explicar sequenciamento, sei lá, como ocorre o sequenciamento de nova geração com uma plataforma específica, por exemplo. E tu tentar quebrar isso em elementos que podem ser explicados com aquilo que qualquer pessoa sabe, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu faço para explicar por que sequenciar genomas com leituras longas é melhor do que sequenciar genomas com leituras curtas é dar exemplo de um quebra-cabeça. Assim, é muito mais fácil a gente montar um quebra-cabeça, se o quebra-cabeça está separado em pedacinhos maiores, né? Então, se a gente pega a Mona Lisa e a gente
corta ela em 10 pedaços, é muito mais fácil de remontar a Mona Lisa do que se a gente quebrar a Mona Lisa em 1 milhão de pedacinhos, né? E tentar reconstruir ela, né? Então, quando a gente vai exercitando a questão da extensão, isso melhora muito a nossa didática. Se a pessoa quer seguir na área acadêmica, isso é essencial, né? Porque ela vai ter que passar esse conhecimento complexo para pessoas que estão ainda no início da graduação ou no início da pós-graduação e não tem aquele background, né, molecular, aquele background de computação. E é útil para quem trabalha no mercado também, para quem trabalha numa empresa, porque se trabalha numa empresa como cientista, ou, no meu caso, eu trabalhava como cientista de dados, eu não falava só com cientistas de dados, eu falava com gente da área da diretoria da empresa, inclusive com o presidente da empresa, com o CEO, eu falava com gente do setor de marketing, eu falava com gente do setor de atendimento ao cliente, eu falava com gente da área de tecnologia, mas que não era cientista de dados, que era desenvolvedor, ou seja, não sabia estatística, não estava familiarizado com a aprendizagem de máquina. Então, se tu exercita essa tua capacidade de síntese para coisas complexas, consegue explicar coisas complexas com analogias mais próximas do dia a dia, isso te auxilia muito a se comunicar em qualquer ambiente. Tu usa isso para qualquer coisa. E claro, tu cumpre um excelente papel social, que é o de divulgação científica, porque assim, o que eu acho que é mais importante, e por isso que eu dou os parabéns a vocês que estão com um projeto de divulgação científica, é que a gente estuda graduação e faz a pós-graduação, geralmente, no nosso caso aqui, é o nosso caso aqui, numa universidade federal, né, e faz a pós-graduação numa universidade federal, e quem nos pagou foi a sociedade, sabe? Quem pagou os professores que nos ensinaram e quem paga a nossa bolsa, no final das contas, é a sociedade, né, através de impostos. Então, é como se a gente tivesse uma dívida que a gente... Talvez, se a gente não quiser pagar essa dívida, talvez a gente não precise pagar, mas é legal a gente pagar ela, a gente pegar esse conhecimento que a gente adquiriu e a gente passar, né, de uma forma que algumas pessoas vão ser impactadas por aquilo. Alguma pessoa vai receber aquele nosso conteúdo, vai aprender alguma coisa que lá na frente pode estimular ela a fazer um curso, pode ajudar ela a entender melhor o que está acontecendo no mundo, principalmente nesse momento que a gente está, né, de uma grande demanda, né, por tecnologia, por vacinas, por diagnósticos. Né? Então, se a pessoa entende melhor a ciência, ela certamente vai entender melhor o mundo que a gente vive. Né? Então, a gente consegue pagar um pouco da nossa dívida se a gente se envolve com projetos de extensão. Como tu estava falando ali, acho que um dos principais desafios para quem trabalha com ciência, né, quem trabalha com pesquisa, é conseguir transpor um pouco do conhecimento, né, porque a linguagem acadêmica, a linguagem científica, ela às vezes é muito complexa até mesmo para a gente, né, para a gente mesmo entender. Uhum. E como tu falaste, né, o que de fato contribui para a nossa formação, tanto pessoal quanto profissional, é ter essa capacidade de sintetizar, de conseguir passar essa informação para aqueles que talvez não tenham o grau de instrução que a gente teve, né, e a oportunidade de estudar essas coisas. Sim. Isso é essencial, assim. E, de novo, eu acho que tem o ganho que nós temos, né? Exercitar isso não é uma coisa fácil, é um ganho que a gente tem transpondo, e é um ganho que a sociedade tem, sabe? Então, é extremamente importante. É uma atividade que eu acho que todo mundo deveria tentar fazer de uma forma ou de outra, divulgação científica. Eu acho que talvez certas pessoas tenham mais vocação para ensino, certas têm mais vocação para pesquisa, mais vocação para extensão, mas acho que todo mundo deveria tentar, tipo, pelo menos assim, em um certo nível, assim, fazer extensão, assim, porque é algo que te enriquece muito como profissional. Assim. E eu acredito também que seja a questão de a gente levar para as pessoas conhecerem a nossa profissão e acabarem dando mais valor, porque eu vejo no Brasil que muita gente subestima a pesquisa no Brasil, muita gente não sabe o que é feito ou acha que muitas vezes não faz nada aqui no Brasil, né? E a gente sabe, quem trabalha com pesquisa, que as nossas pesquisas se equiparam muitas vezes à pesquisa de fora ou até muitas vezes é melhor do que a pesquisa de fora. Então a gente imagina se a gente tivesse um financiamento adequado ou se a gente tivesse mais financiamento, né? O que a gente não poderia fazer.
Então, um dos principais objetivos desse projeto, né, é levar toda a ciência que é feita aqui para as pessoas verem, pô, olha que legal que eles estão fazendo, né? A gente está aqui em Pelotas e tem um cara que trabalha sequenciando genomas e trabalha mexendo com dados do Brasil inteiro, né? E é uma coisa que eu, quando via de fora, assim, achava que era uma coisa de outro mundo, sabe? Uma tecnologia de outro planeta. Então, isso é um dos principais objetivos. Da nossa parte, eu acho que era isso, Fred. A gente conseguiu aí fazer uma super conversa. Não sei se o Antônio tem mais alguma consideração. Não, acho que era isso. Agradecer ao Fred mais uma vez por se disponibilizar a conversar com a gente. Com certeza contribuiu muito para o crescimento e para o andamento do nosso projeto, né? Acho que eu e Diego, né, a gente conversou antes de criar o projeto, que a gente falou assim, pô, a gente conhece tanta pessoa inteligente, tanta pessoa legal que sabe de muita coisa e que com certeza pode contribuir e ajudar nesse nosso projeto de tentar divulgar um pouco o que o cientista faz e trabalha no Brasil, né? Então, muito obrigado, Fred. Eu que agradeço e né, parabenizo vocês de novo pela iniciativa. Acho que é extremamente importante a gente ter cada vez mais cientistas fazendo esse trabalho de divulgação, levando aquilo que se faz da academia para fora. Eu acho que a academia ela pecou, em parte, tá, no passado, por se manter um pouco fechada quanto à divulgação, sabe? Então, eu acho que a gente viu, né, nos últimos anos essa questão das pessoas começarem a demonizar a universidade, achar que é balbúrdia, enfim. E a gente tem que entender isso e pensar, bom, claro que a gente sabe que isso é ignorância por parte das pessoas e a gente pensa, mas o que a universidade pode fazer para mudar isso? E essas iniciativas, não só iniciativas institucionais, mas iniciativas individuais, no caso de vocês, né? Não um projeto institucional, é um projeto pessoal de vocês. Isso é extremamente importante. Isso vai fazer, a longo prazo, a gente vai ter essas iniciativas e cada vez a gente vai ter mais iniciativas desse tipo. Aos poucos, essa percepção que as pessoas têm vai se dissolvendo e as pessoas vão vendo que, de fato, o cientista ele é, às vezes, uma pessoa que é teu vizinho. Tu nem sabe, às vezes, que a pessoa faz pesquisa, mas quando ela faz uma pesquisa super legal, numa área super interessante, não só na área da ciência biológica, mas, às vezes, na área das ciências humanas, ciências sociais, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não sabe, porque não é divulgado. Né? Então, quebrar essa bolha é extremamente importante. Parabéns a vocês por fazerem isso agora, no começo do mestrado, né? Certamente é uma coisa que, ao longo do trânsito acadêmico de vocês vão contribuir muito para essa divulgação. Valeu, Fred, muito obrigado pelas palavras e pela participação. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio do podcast O Cientista. Sigam nossas redes sociais pelo Instagram, @Projeto Ciência Jovem, o Instagram do projeto, e também o Instagram do podcast é @O Cientista Podcast. O meu Instagram é @Diego Serrasol, o do Antônio é... O meu Instagram, pessoal, é antoniod.pagano. E o Instagram da página de divulgação de bioinformática do Dr. Frederico é @omixdata. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Valeu!